Do livro de Jó. Nessa lição de número 8, nos traz um tema: a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olhará em volta e repousará seguro. O primeiro tópico da lição nos fala sobre Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Queridos, nós sabemos que Jó estava passando aquela tribulação na sua vida, já havia perdido seus filhos, toda a sua finança, estava ali padecendo devido à enfermidade que estava sofrendo, esperando assim os seus amigos que chegaram para poder trazer aparentemente uma palavra de consolo, mas devido a um longo tempo que seus amigos ficaram sem pronunciar palavras diante de Jó, agora um após outro começa a indagar Jó. E de vez de consolar Jó, era o que Jó esperava, uma palavra amiga, uma palavra de consolo para o seu coração, mas pelo contrário, os amigos vieram trazendo acusações sobre Jó, trazendo uma teologia da retribuição, ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo com Jó era fruto de algum tipo de pecado. Nós sabemos que o primeiro amigo de Jó trouxe o entendimento de que Jó houvera cometido algum pecado devido à situação que ele se encontrava e estava passando. O segundo diz que Jó estava passando aquela tribulação porque existia algum tipo de pecado oculto na vida de Jó. Então entra em cena o terceiro amigo de Jó. A Bíblia nos diz que o nome dele é Zofar. E Zofar, queridos, ele como se fosse o advogado de Deus. Ele percebe que Jó se encontrava se defendendo, se auto-justificando, então ele começa a indagar: você é um homem falador, e será que você vai continuar se justificando diante de Deus? Sendo que tudo isso que veio para a sua vida, com certeza é fruto de algum pecado que você cometeu. E aqui nos diz, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Então, no entendimento de Zofar, ele acreditava que uma pessoa estava passando tribulação porque era a retribuição de Deus devido ao pecado que aquela pessoa... Ele leva que o justo de maneira alguma irá passar tribulação, porque ele anda na retidão. Então, o justo de modo algum deveria ser afligido por parte de alguma situação. Mas não é isso que vemos. Toda a história bíblica vemos tantos homens de Deus que passaram um momento de dificuldade, tribulação, perseguição na sua vida e na sua caminhada em meio à fé. A tribulação, o próprio Senhor Jesus falou que no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Cristo é o exemplo para a nossa vida. Jesus Cristo foi açoitado, Jesus Cristo foi perseguido, Jesus passou tribulação, ele foi tentado e sendo justo, não havendo cometido nenhum tipo de pecado. E quem somos nós? Por mais que nós andamos no caminho da retidão, por mais que andamos no caminho do Senhor, mas mesmo assim estamos sujeitos a passar tribulações. Então, Zofar, ele bate nessa tecla, trazendo a teologia da retribuição, assim também como os demais amigos de Jó. Jó esperando consolo, então recebendo acusações dos seus supostos
amigos, né? Entre aspas, seus melhores amigos. Então Zofar acusou Jó de se auto-justificar, como está lá no versículo 4 do capítulo 11. Zofar fala que Jó estava se justificando diante de Deus. Biblicamente, nós sabemos que nenhum homem perante Deus ele é considerado justo. A nossa justiça é como um trapo de imundícia perante o Senhor. Nenhum homem é puro. Nenhum homem consegue a perfeição ainda aqui na terra. A palavra de Deus nos diz que o justo é semelhante à luz da aurora, ou seja, o sol. O sol, ao amanhecer, ele começa ainda, né, lá embaixo, depois ele vai subindo, vai clareando, até chegar ao meio-dia, o qual é chamado da sua totalidade, da sua força maior. Né? O meio-dia é quando o sol está no seu resplendor, na sua força total, é quando nós sentimos mais o calor da temperatura do sol. Então a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai raiando, crescendo, aumentando, até chegar o dia. Nós vemos que Zofar, ele leva esse entendimento. Jó, você cometeu pecado. Você deve confessar o seu pecado. Você deve se arrepender desse pecado para que Deus venha te restaurar. Ele bateu muito nessa tecla. Jó, se arrependa. Confesse. Deixe. Você ainda tem oportunidade para ser restaurado. Mas se você continuar se auto-justificando e dizendo que Deus ele te puniu, né, inocentemente, você estava inocente e Deus te puniu. Zofar acreditava que toda punição vinha em consequência de algum pecado. Mas essa teologia não serviria para a vida de Jó, pois Jó era um homem sincero, reto e também temente a Deus e que se desviava ali do mal. Então, queridos, Zofar, ele apresenta 3 condições para que um homem pecador viesse assim ser restaurado. A primeira, para o homem ser restaurado por Deus, é manter uma conduta correta diante de Deus. Então, para Zofar, o primeiro passo para a pessoa ser restaurada perante Deus, e era o que ele queria trazer para Jó, né? Concluindo que Jó estava em pecado, mas que houvera, se ele obedecesse esses 3 passos, ele ia ser restaurado. O primeiro passo é viver uma vida numa condução reta diante de Deus. O segundo passo é viver uma vida de oração, é confessar a Deus os pecados diante de Deus em oração. E o terceiro passo é renunciar ao pecado. Então Zofar sempre batendo na tecla de que Jó estava em pecado e deveria, assim, confessar esse pecado para ser restaurado. Então, queridos, depois de tanta acusação, depois dos 3 amigos de Jó, e esse último Zofar, está, de vez de consolando, acusando Jó, Jó agora levanta-se, né, e começa a se defender. E Jó, ele se defende acusando agora os seus amigos de ser inventores de mentira. Então Jó chama os 3 amigos de inventores de mentira. Por que Jó chamou de inventores de mentira? Porque ele sabia que sobre a vida dele não existia pecado para trazer a consequência daquela situação. Então Jó acusou os seus amigos de que eles eram mentirosos ou inventores de mentiras, porque ele estava em comunhão com Deus e aquela situação nem Jó sabia porque estava passando aquela calamidade. Por isso ele se levanta, se defende e acusa os seus amigos de ser inventores
de mentira. Mas Jó não parou por aí. Ele também acusa os seus amigos de médicos de mentira, ou seja, médicos de que não falam a verdade. Está aí, meus queridos, a lição de Jó, ele se defendendo dos seus acusadores, apesar de estar passando toda aquela tribulação, né, esperando dos seus amigos um consolo, mas só veio acusações. Que Deus abençoe a todos vocês. Assim finalizamos mais uma lição da Escola Dominical, que seja de bênção para a sua vida e que nós aprendemos a confiar em Deus, porque só Ele pode restaurar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, se assim o bom Deus permitir.